Eu quero falar também, Lucas, do general Heleno, na audiência de custódia de hoje, que mencionou que enfrenta um Alzheimer há alguns anos. Conta pra gente essa história. Exatamente, Evandro. Olha só, esse laudo veio depois do exame feito de corpo de delito no IML, que é necessário que eles façam antes da prisão, antes deles serem presos, né? E Augusto Heleno, que tem 78 anos, constou no laudo médico dele que ele é portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, entre outras doenças também, como hipertensão, é o que apontou o laudo feito pelo IML. Vale lembrar que Augusto Heleno foi condenado a 21 anos de prisão. De acordo com o processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ele é acusado de integrar o núcleo crucial de uma organização criminosa com o objetivo de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. Então, é mais uma apresentação aí da questão do laudo de saúde do ex-ministro de Segurança Institucional durante o governo de Jair Bolsonaro. Muito obrigado pelas informações, Lucas. Um abraço para você. O que a gente percebe agora é uma tentativa das defesas de mostrarem as situações de saúde de os seus clientes para que eles consigam negociar algo em relação às penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, Zé Maria Trindade, a argumentação e também as documentações apresentadas hoje em relação ao general Heleno é de que ele enfrenta um Alzheimer que começou aí há cerca de 7 anos. Como é que você avalia esses documentos que são apresentados e a possibilidade do Supremo Tribunal Federal olhar para isso de uma maneira que altere algo no caminho desses condenados? Pois é, eu acompanhei o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro lá do Palácio do Planalto, conversava com todos, conversei várias vezes com o general Heleno e vi claramente que ele foi até um ponto e que começou a exatamente não acompanhar o ritmo do governo, o ritmo muito forte, o ritmo do governo Jair Bolsonaro era muito forte, muito ágil, principalmente no Palácio e nos arredores. Me dizia o general Heleno, o ministro, de que ele chegava no gabinete para dar uma informação lá e ele era chefe do gabinete de segurança institucional. E o presidente já tinha. Então, assim, chegou um certo momento que ele ficou no governo mais por consideração, mas que realmente já estava. Eu entendia que era algum problema pessoal e não era exatamente o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele tem uma gradação, ele a longo prazo vai queimando, vamos dizer, habilidades e memórias. Realmente eu não sabia disso, sabia da extensão desse problema. E agora avaliar, e existem métodos que avaliam a realidade. Nós já temos um preso sem saber onde ele está, que é o Roberto Jefferson. Eu tenho informações dele aqui e ali, de amigos que visitam e tal, como o padre Kelman, por exemplo, e me relatam assim, que ele não sabe. Então, assim, isso é inumano, prender uma pessoa, prender o corpo de uma pessoa ali que ele não está sabendo o que está acontecendo. Então, até por razões humanitárias, eu entendo que ele deveria ou cumprir em casa ou fazer como Paulo Maluf, que todo mundo esqueceu do Paulo Maluf, né? E a realidade, a pena é feita, não é para matar, não é uma vingança, mas sim para vamos dizer, para uma reprimenda para que a pessoa não faça mais isso, né? Uma reconsideração. E no caso do general Heleno, por questões humanitárias, haverá um momento, eu não sei qual, que isso será colocado na mesa da vara de execuções penais, que é o ministro Alexandre de Moraes. Por questões humanitárias, Loyola, você entende que deveria haver um cuidado do Supremo Tribunal Federal em relação a esses condenados, principalmente o general Heleno? Bem, eu acho que antes de tudo tem que se apurar, né? Vou pegar aqui o caso do ex-presidente Bolsonaro, que todo mundo dizia que estava muito mal, que estava cheio de soluço, e agora que está sob observação, não deu um soluço, a não ser que o susto da prisão tenha curado o soluço. Minha avó falava que susto curava soluço. Agora, tem uma questão que isso precisa ser olhado de maneira efetivamente séria por um corpo médico para avaliar se de fato
essa questão existe ou se é uma desculpa para não cumprir a prisão. Fala, Gani. Olha só, essa questão do Alzheimer é facilmente comprovável, Evandro. Primeiro, né, você tem aqueles testes de cognição, então teria o histórico disso no prontuário dos médicos e daria para verificar clinicamente se já ocorreu o início da doença há 7 anos. Além do que os exames de imagem também. E eu falo isso porque minha esposa é psiquiatra, tá? Então eu sei um pouco dessas coisas. Então você tem o exame de imagem, né? Você tem PET scan, você tem a própria ressonância magnética, que você percebe alterações no cérebro da pessoa, diagnosticando demência. E claro, o próprio relato dos familiares. Então eu vejo que o que a defesa falou seria muita ingenuidade da defesa mentir em relação a isso, porque isso é facilmente comprovável. E se de fato ele tem Alzheimer, eu acredito que por uma doença seríssima, que por uma razão humanitária, aí sim ele deva ter todos os cuidados e cabe sim uma prisão domiciliar. Qual é a sua análise, hein, Bruno Musa? Sigo, obviamente, com o que o Alan mencionou. Me parece muito coerente e muito razoável. Hoje em dia é fácil a gente reparar, razoavelmente fácil, apesar de toda e qualquer doença psiquiátrica ser complicado de ser diagnosticado, mas o Alzheimer é uma que é relativamente mais simples dentro da complicação psiquiátrica como um todo. Por exemplo, depressão é algo mais complexo, TDAH é outra complexidade, muitas vezes se coloca tudo numa cesta quando efetivamente não é. Mas o Alzheimer é algo mais, digamos, simples dentro dessa complexidade. Então me pareceria muita ingenuidade atestar alguma coisa que se comprova razoavelmente simples, como o Alan falou. Então, de novo, precisamos do laudo. Diferente de posições, eu não vou opinar a respeito de alguém, se tem ou se não tem. Afinal de contas, devemos ter um laudo técnico para isso. Olha, eu quero também tratar com vocês sobre essa situação específica de Jair Bolsonaro, né? Porque uma grande crítica que tem sido feita pelos filhos, pela família de Jair Bolsonaro é justamente a manutenção da prisão dele ali na Superintendência da Polícia Federal com os problemas de saúde. Durante as conversas que nós tivemos aqui no 3 em 1, e principalmente nesta terça-feira, com vários juristas e pessoas que acompanham o caso, eles disseram que, obviamente, que estar preso não é uma medida positiva, mas dentre os locais para os quais Jair Bolsonaro poderia ser encaminhado, o mais adequado é a Superintendência da Polícia Federal, exatamente porque lá ele tem a possibilidade de auxílio médico, que também foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês entendem que isso já seria suficiente para a manutenção do presidente? O Loyola, a gente já ouviu a opinião dele sobre essa questão do Jair Bolsonaro e os soluços ou os problemas de saúde que ele tem, mas e você, Alan Gani, como avalia? Olha, eu avalio que, enfim, né, dado que ele foi preso, ok, né, ele estar nessa superintendência, mas eu defendo que futuramente, assim como ocorreu com o atual presidente, este processo seja revisto e haja talvez a anulação deste processo. Por quê? Porque deveria estar na justiça comum. As pessoas perderam o foro privilegiado. A mudança de entendimento da lei, da jurisprudência do Supremo, veio após a trama golpista. E a lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é em relação à questão do próprio ministro relator também ser a vítima e agir, em certo sentido, como promotor. Então, por conta disso, acredito que este processo deve ser revisto lá na frente. Agora, dado que foi julgado dessa maneira, é razoável que ele fique na Polícia Federal. Loyola, você acha que dá para fazer essa comparação, colocar as duas situações numa balança, utilizar o que aconteceu em relação ao processo do presidente Lula para tentar entender quais caminhos seguiria o processo envolvendo Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que as questões elas precisam ser analisadas de maneira diferente, ainda que algumas coisas caibam comparação. Por exemplo, na própria manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes citou justamente a prisão do atual presidente Lula, que também teria ficado lá, e também por questões de saúde, está com uma equipe médica sendo monitorado o tempo inteiro. Em relação ao processo, são questões completamente diferentes, são pontos distintos, são juízes distintos, são processos distintos, e tem que ser analisado de maneira distinta.
Fala, Zé Maria Trindade. O presidente da República, ele é protegido pela Constituição. Não é à toa que ao ex-presidente da República, todos eles, inclusive os que sofreram impeachment, né, existe um aparato, né, assessores, motorista, carro, gasolina, eternamente para o ex-presidente da República. Então, a Constituição, que jamais poderia imaginar uma situação dessa, de um ex-presidente na cadeia, mas intencionalmente dá essa garantia. Já me falaram, mas o ex-presidente da Câmara foi preso na Papuda, 2 ex-presidentes, né, Eduardo Cunha e João Paulo, os poderosos já foram na Papuda, na Papudinha lá, o Luiz Estevão, que era senador, outro que, né, mas não se compara com um ex-presidente da República. Houve ali entre comandos militares e conversas no Supremo, no sentido de que ele não poderia ir para um comando militar, porque isso é muito complexo com relação à hierarquia, um ex-presidente da República num quartel. Tradicionalmente, um guarda não pode ser, um soldado não pode ser o carcereiro de um sargento, né? Assim por diante. Então, há dificuldades, inclusive, de hierarquia na contenção e na possibilidade de guardar o preso e tal, e acharam por bem ir para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Só que é o seguinte, em épocas anteriores, eu ainda não vi nenhuma reclamação agora, né? Houve uma reforma nessa sala, eu não vi nenhuma reclamação, mas épocas anteriores já houve posicionamento da Polícia Federal de dizer, olha, a gente não tem condições de ter aqui um presídio de pessoas presas, vamos dizer, definitivamente. Uma semana, um mês, a gente faz um esforço. Porque isso complica, por exemplo, os plantões lá, reforço de segurança. Não é qualquer preso, é um ex-presidente da República, e existem pessoas contra e a favor do ex-presidente da República. A superintendência é vulnerável, sim, para um grande ataque, ou para resgate, ou mesmo para assassinar o ex-presidente. Para se ter uma ideia, a família estava com medo da comida que ia para o ex-presidente, tentou trazer a comida de casa e tudo mais, para se ter uma ideia da complexidade. Então, a gente não pode dizer que está diante de uma pessoa condenada qualquer, é um ex-presidente da República. Mas eu temo que a superintendência não seja um local próprio e a Polícia Federal terá um desgaste, inclusive, de pessoal, do dia a dia ali, para cuidar disso por 10 anos, não sei quanto tempo lá, o ex-presidente vai ficar nessa condição. Fala, Bruno Musa. Apenas complementando, né? Acho que o Zé Maria ele foi muito preciso, como sempre, aqui. Meu grande ponto é que a gente está vivendo uma época de falência, de crença nessas instituições. E a gente precisa, como eu comentei ontem, entender que as instituições, elas não são entes abstratos, elas são pessoas com nome e CPF que têm incentivos perversos e têm vontades próprias e projetos de poder para controlar pessoas, comportamentos através de um orçamento trilionário. Dito isso, fica muito claro que toda e qualquer decisão de instituição não é instituição, mas sim são pessoas dotadas dos seus próprios interesses. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que as pessoas temem mais a solidão do que o erro moral. E é justamente por isso que elas seguem a massa, mesmo sabendo que estão errados. E as instituições, elas normalmente são formadas por cargos políticos. E os cargos políticos acabam exercendo mais influência política do que técnica. Ontem eu mencionei rapidamente que eu, particularmente, não sou a favor de privilégios para ninguém. Interferências, tarifas, juros subsidiados, nada disso. Até mesmo, inclusive, privilégios para ex-presidentes por ser ex-presidente apenas. Não acho isso, não tem a ver com Bolsonaro, com Lula, com ninguém. É uma questão minha, porque o privilégio é pago por todos nós da sociedade. E eu, por definição, eu sou contra a presença do Estado, porque eu acho que tem incentivos perversos em nossas vidas. Dito isso, me parece que se a Constituição manda ter esse privilégio, eu teria que seguir o rito legal, como eu falei, para tentar alterar e acabar com todos os privilégios. Mas fica muito claro que as instituições hoje são tomadas pela política, e aí funciona para um e não funciona para outro.